Black Fox, esse aqui é o meu. E aí? Já estou no ar? Fala aí, boa noite. Show de bola, galera. A live de hoje vai ser aqui no Instagram. Estou fazendo no meu Instagram pessoal e no Instagram do estúdio. A gente está com um problema aqui na internet. Então a gente decidiu fazer pelo celular mesmo uma outra live dessas de perguntas e respostas. Ainda tem um bocado de pergunta naquele post lá. Eu separei algumas aqui para responder. Fala aí, Daiane, tudo bem? Fala, Felipe. Então eu estou com os dois celulares aqui, vou tentando ver o comentário da galera. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou responder a pergunta que eu tenho aqui da live passada. Tá? Então, se alguém tiver pergunta aí durante o caminho, posta aí, que eu vou dando uma olhada, tá? Dentro do possível. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá a quarentena aí no Rio? Ou em algum outro lugar, caso tenha alguém que não seja aí do Rio. É estranho, tá aparecendo aqui solicitação para participar da live. Imaginei que fosse aberto. Depois eu vou ver se eu consigo salvar aí e postar lá no YouTube também, tá? Pra galera que acompanha por lá. Por aqui também tá complicado. Eu tô trabalhando de casa. Essa é uma das razões, pessoal, que eu vou trocar a live para esse horário mais cedo. Eu sei que a quantidade de gente, se bem que agora o pessoal em casa é mais fácil, né? Mas é um horário meio ruim, que é muito cedo aí no Brasil. Mas eu encerro meu trabalho aqui, eu acabo por volta de 6, 6 e meia. E aí no Brasil são 4 horas para trás. E eu já vou direto, porque antes estava ficando complicado, eu já tô aqui cheio de sono. E acabava a live às vezes aqui, era depois da meia-noite. Eu já estava desmaiando. Fala aí, galera. Bem-vindo aí, Amanda, Cris. Show. Então, como eu falei, eu estou fazendo a live aqui nos dois. No meu pessoal e no do Black Fox. Para a galera aí que me acompanha no meu pessoal, vai ver depois. A live é sobre pintura digital. Então, eu separei aqui, vou começar logo aqui. Tem uma pergunta boa aqui do Robert. Então, vamos lá. Boa tarde, eu tenho algumas dúvidas sobre o mercado de trabalho na parte de ilustração. Dúvida 1. É preciso apresentar um contrato antes de começar o trabalho? Tá. Ou o que foi abordado pelos e-mails já serve de garantia? Então, repetindo a dúvida do Robert. Antes de começar um trabalho de ilustração, o concept, é preciso apresentar um contrato ou o que foi acordado por e-mail já serve de garantia? O que foi acordado por e-mail serve de alguma garantia, mas é padrão que se apresente um contrato, tá? Porque no contrato você estabelece várias coisas, não só o valor do pagamento, mas como isso vai ser pago, quando isso vai ser pago. Para as empresas de fora, eles costumam pagar, de ilustração, eles costumam pagar em média 30 dias depois do trabalho executado e entregue. Então, é diferente quando você trabalha para pessoa física. Quando você está trabalhando para pessoa física, você decide as regras. As empresas, quando é para uma empresa grande, ela já chega com as próprias regras e falando, olha, até o valor ele já vem estabelecido. É claro que você tem uma margem para negociação, mas você vai negociar alguma coisa.
Eles chegam, olha, a gente precisa dessa ilustração, temos esse prazo e pagamos tanto. Te interessa? E aí você vai usar tudo isso como ponto de partida para a negociação, sabendo que dependendo da empresa você vai ter mais ou menos margem para isso, né? Por isso que muitas vezes o pessoal fala, tem muita dúvida sobre quanto cobrar, e o que acontece quando você está trabalhando para empresas um pouco maior é que ela já vem com budget específico. O que a gente paga é isso, tá afim ou não tá. E aí o que acontece? Você vai começar a trabalhar para várias empresas e você vai ver uma média ali de quanto elas te pagam, você vê o que te satisfaz ou não, e você vai estabelecer um valor mínimo, né? Menos que isso eu não faço. Uma empresa te oferecer menos que aquilo, você fala, olha, a minha base é essa, eu não aceito trabalhar por menos que isso. Se você tiver alguma flexibilidade de orçamento, a gente pode trabalhar junto, se não, fica para a próxima. O segredo da negociação é sempre esse, não ter medo de perder o trabalho. Perdeu, vai vir outro, não era para ser. Então tem que apresentar um trabalho sim, sempre que possível. Às vezes, quando é uma empresa pequena ou quando você está fazendo um trabalho para pessoa física, você vai ser o responsável por gerar esse contrato e apresentar. Então você tem vários modelos aí na internet sobre contrato. Eu posso até dar uma olhada, ver algum que eu costumava usar e depois aí liberar para a galera para frente, né? Mas tem bastante tempo que eu não estou fazendo freela, tem que ver aí. Mas normalmente a empresa já traz o contrato para você. Então, outra coisa importante de estar no contrato, ou para você colocar, ou para pedir para a empresa colocar, isso é outro ponto legal também. Você tem, a maioria das vezes, alguma liberdade para pedir a alteração do contrato, né? Eu evitava ser muito chato, pedir o contrato voltar toda hora. Se eu tivesse alguma alteração, eu já mandava todas as alterações que eu precisava de uma vez. Assim não enchia muito saco. Mas é legal, é importante ter no contrato que você vai ser autorizado a divulgar no seu portfólio, em meios não comerciais, o seu trabalho depois do produto lançado, seja lá o que for, seja um livro, um game. Depois que o produto já estiver lançado pela empresa, você automaticamente é autorizado a divulgar isso. Algumas empresas vão exigir autorização por escrito da parte delas. Então o que você tem que fazer? Você tem que escrever: oi, eu vi esse trabalho no seu site, parece que vocês já lançaram, eu gostaria da autorização para divulgar isso tanto nas minhas redes sociais, no meu portfólio, seja lá onde for. Algumas empresas vão simplesmente aceitar: olha, uma vez que está na internet, você não precisa nem falar nada, já foi lançado, então é só botar no teu portfólio. E aí às vezes isso fica claro como você deve agir já no contrato. Porque o contrato especifica toda a parte do NDA, Non-Disclosure Agreement, que é o seu contrato de sigilo. Você não pode divulgar nem mencionar nada até que a empresa faça isso primeiro. Às vezes eles falam a duração média, né, disso aí. Pela minha experiência trabalhando com ilustração, os maiores que eu tive foram por volta de 1 ano. Eu tive, claro, você tem uns pontos bem fora da curva. Eu lembro que eu trabalhei para a NetEase, tem projeto que eu já fiz há 6 anos e até hoje eu não tenho autorização para divulgar. E quando eu trabalhei para a Pibot, em 1 semana eu já podia divulgar às vezes. Então depende do ritmo, depende da empresa, mas a média é ali por volta de 1 ano, na minha experiência. Deixa eu ver aqui, ele tem mais algumas perguntas. Tá tocando aqui, cara, o telefone tá tocando no meio da live. Voltei. Vamos lá então. Como ambos os lados concordam
concordam sobre os valores e como é feita essa transferência. Então, coincidência, eu estava conversando com um amigo hoje, estava explicando isso para um amigo hoje mais cedo. É preciso criar uma conta em algum banco específico ou qualquer um serve. Então, você pode fazer... Tem 3 formas de pagamento, né? Que as empresas normalmente deixavam aberta para eu escolher. PayPal, que é a mais prática de todas. Tem conveniência, que eles vão te cobrar 10%. Transferência bancária. A maioria dos meus trabalhos eu recebia por transferência bancária. E enviar um cheque pelo correio, que eu nunca nem... Como é o correio aí do Rio, né? A galera... a live tá pausada do outro aqui, não sei porquê. Voltou. Mas a gente sabe como é o correio aí no Rio, então nunca aceitei esse aí. Então, é isso. Faz uma conta no PayPal, o teu cliente vai te mandar o dinheiro praticamente por e-mail. Vai demorar, uma vez que você recebe o dinheiro lá no PayPal, você recebe um e-mail avisando sobre uma solicitação de pagamento, e aí vem todas as informações do cliente. Isso é importante. Eu lembro que teve uma situação que eu trabalhei para uns 4 clientes no mesmo mês, e como a galera paga 30 dias depois, caiu todo mundo de pagar na mesma semana. E um dos clientes não pagou, ou pagou para o endereço errado. Aconteceu alguma coisa que eu não recebi de um cliente e eu não consegui identificar quem foi que estava faltando. O cara me mandou um invoice, tudo em japonês, e aí perdi essa grana. Né? Era um cliente grande, se aconteceu, eu tenho certeza que foi um erro, né? Não foi... Era um cliente que eu já trabalhava há bastante tempo e tinha bastante... Nunca tive problema. Mas o fato é que é o seguinte, no PayPal fica lá a listinha com todos os dados de quem pagou, quem não pagou, de como foi a transferência, quando chegou, fica tudo especificado. Então, a partir daí eu comecei a usar só o PayPal, tem esses, como eu falei, os 10%, mas tá tudo bem, vale a pena. Tá, tem mais a terceira pergunta dele aqui. Então, o Felipe Souza está perguntando aqui na live se o mercado valoriza muito a formação formal em arte. Então, praticamente toda vaga que você vê aí nas empresas de game, eles pedem formação em arte, design ou equivalência. Essa equivalência é mostrada com experiência prática, com portfólio, tá? Se você vai trabalhar como freelancer, o valor é 0. Ninguém quer saber disso. A Mari trabalha como freelancer e ela se formou lá na Belas Artes, até hoje não pegou diploma. O diploma tá lá e não fez falta nenhuma. Fala na Mari, deixa eu dar um oi. Oi! Ela não apareceu lá não. Não, então apareça. Oi! Então, é legal o que interessa é a sua experiência, né? Então, a minha recomendação, como eu já cansei de falar, a minha recomendação hoje é para que a galera não perca tempo fazendo faculdade. Se for fazer faculdade, faz de ouvinte, que aí você só estuda o que é realmente importante. A quantidade de tempo, energia desnecessária que eu perdi estudando disciplinas que não me ajudaram em absolutamente nada foi enorme. Enorme. Tá? Na época, a época era outra época, né? Não tinha internet, não tinha informação como a gente tem hoje. Por que valeu? Valeu porque eu tive um professor de modelo vivo excepcional, me ensinou muita coisa, me ensinou como estudar direito. E a faculdade tinha um museu incrível, o Museu Dom João VI. Eu me trancava lá dentro do museu e ficava estudando lá o dia todo. Né? Valeu por conta disso, pelo acesso. Tocando a segunda vez. 8 horas, porque você não tirou, 8 horas vai tocar outra. Muito bom. Sou uma menina organizada, tenho alarme pra tudo. Aqui cheio de alarme. Então é isso, tá? O mercado valoriza o teu portfólio e a tua experiência. Ponto. É isso aí. É isso que você tem que gastar o seu tempo e a sua energia construindo.
portfólio e experiência. Se você tiver os dois, muitas portas vão se abrir. Vamos lá, tem a terceira parte aqui, deixa eu ver. Mas eu não estou lendo aqui, fica de olho aí se pintar alguma pergunta. Fala aí, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Para a galera que chegou depois aí, a live tá rodando aqui no Instagram, tanto no meu pessoal quanto no do estúdio. Eu vou depois postar lá no YouTube, para quem quiser rever. Então, ele está perguntando aqui, Robert. Não sei, Robert está na live? Não sei se está, não deve estar não. Depois eu marco ele lá na resposta. Ponto 3 da pergunta dele. E geralmente, quanto tempo demora para receber? Varia de empresa para empresa? Ou normalmente todas possuem um prazo? Então, eu já meio que respondi. O padrão disso é 30 dias. Você fez o seu trabalho. 30 dias depois você recebe. Esse é padrão. Eu vou falar agora aqui as variações que eu encontrei. Trabalhei para uma empresa que ela tinha o dia de pagar os ilustradores. Normalmente tá assim. Ah, tá sim. Show de bola. Que bom, Robert. Se alguma pergunta aí, ficar algum ponto aí que não foi esclarecido, me dá um alô aí que eu respondo, falou? Tá, então as variações que eu encontrei. Normalmente elas pagam em 30 dias. Eu já trabalhei para uma empresa que ela tinha o dia de pagar. Então, o dia era no final do mês, por volta do dia 22 ao 25, alguma coisa assim. Se a sua ilustração tivesse aprovada até aquele dia, aí você mandava o invoice, isso é outra coisa. Terminou a ilustração, você manda o invoice. Eles te mandam, você assina, coloca o valor e devolve para eles assinar. Aí, 30 dias depois, você ia receber. Se passasse desse dia, você só ia receber na segunda leva. Tô saindo. Mariana tá me empurrando aqui. Eu tô olhando para esse aqui, eu tô saindo da câmera de lá. Tudo bem, você pode falar. Tá bom. Era para não te cortar, mas já cortou de qualquer forma. Aí você só vai receber na segunda leva, aí 60 dias, tá? Mas, infelizmente, uma outra coisa, outro ponto fora da curva, você encontra com alguma frequência empresas que atrasam o pagamento. Isso aí é uma coisa que você tem que se preparar quando estiver fazendo fila. É muito mais comum do que a gente gostaria. Eu já trabalhei para uma empresa que demorou... Eu fiz um conjunto de trabalhos e era uma grana boa que eu estava meio que contando com isso e os caras demoraram 6 meses para me pagar. Então, a partir dali, eu comecei a estudar educação financeira demais para saber me organizar e nunca mais passar por esse tipo de coisa, entendeu? Então, já fico alerta aí para trabalhar se programando para isso, porque esse tipo de coisa acontece com empresas grandes, tá? É isso aí. Então, o ideal é que você tenha uma reserva de 6 meses aí do seu salário e aí você fica tranquilo. O cara vai pagar. Eles sempre pagam. Mas acontece, infelizmente, de atrasar com uma frequência maior do que gostaríamos. Então, esses foram os 3 pontos aí da pergunta do Robert. Se ficou faltando alguma coisa, me dá um alô aí que eu respondo. Mas tem que não tirar com o dedo não, porque pode acabar clicando sem querer. Tá bom. E eu faço o que? Deixa aqui? Sim, ele aceita sozinho. Tá. Show. Eu vou dar uma olhada aí. Se alguém tiver uma pergunta aí na live, fica à vontade para perguntar. Se não tiver, eu vou passar para outra aqui lá do que eu selecionei. Falou, Robert, que bom. Manda ver aí nos trabalhos, cara. Boa sorte. Show. Deixa eu ver mais uma aqui.
Cara, essa é uma pergunta aqui muito específica do... Caramba. O Felipe tá perguntando se a live é só no Instagram. Explica aí de novo o casamento. Então, Felipe, a live hoje vai ser só no Instagram. A nossa internet, ela tá oscilando muito aqui, eu não sei porquê. A internet aqui é muito boa, mas hoje tá oscilando demais. Aí a gente decidiu fazer aqui no... Ah, e agora tá ok, mas Deus sabe quando vai estar fora de novo. A gente decidiu fazer no Instagram mais uma de perguntas e respostas. A próxima vai ter feedback, tá? Então quem tiver trabalho aí para ser analisado, manda lá pra gente, vou separar alguns para analisar na próxima sexta. Ó, tô perguntando ali, pedi pra você explicar melhor o que seria concept art. Aonde? Embaixo do Felipe, não consigo ler o nome. Ah, tá. Socram. Então, tá perguntando aqui o que seria concept. Beleza. Então, você vai trabalhar gerando ideias, tá? Essa é legal a gente sempre estabelecer a diferença entre concept e ilustração. O que é que o ilustrador faz? Ele produz uma imagem que é produto final. Essa imagem vai para a mão do consumidor. Qual é o produto final dele? Uma imagem linda. E ela tem que ser o mais bonita possível, tem que ser o mais bem pintada possível. E o que o cara de concept faz? Ele gera ideias, ele resolve problemas visuais. E a pintura, a escultura, o desenho são simplesmente ferramentas de comunicação da ideia. Tá? Então é basicamente isso. Então eu trabalho aqui basicamente com design de personagem, apesar de fazer environment também, escultura, hard surface, mas a maior parte do meu trabalho é design de personagem. Então você tem lá um personagem que exagerando, né? Vamos pegar um polo aí. É um inimigo, então ele tem que ser lido como inimigo, ele tem que reparecer. Eu não preciso explicar que ele é um inimigo. Você bate o olho no cara e você sabe que ele é um inimigo da facção tal. Aí no jogo você tem uma divisão de facções. E o seu trabalho é basicamente isso, resolver problemas visuais, tá? E gerar ideias. Por isso que você encontra vários concepts muito inacabados, tá? Porque foi só o suficiente para transmitir a ideia, né? Ele não vai para a mão do consumidor, então você não precisa polir aquela imagem, você não precisa gastar muito tempo ali. Qual é o prazo médio para concept? De 1 a 3 dias, dentro da minha experiência. Isso vai variar aí de empresa para empresa. Para ilustração, de 1 a 2 semanas. E aí você tem tempo para realmente fazer, colocar tudo que você pode dentro daquela imagem. Né? Terminou? Sim. Eu acho que vi uma pergunta, mas já está lá em cima. Acho que foi do Paulo perguntando nesse de cá, o que era melhor, acho que era fixo ou freelancer. Aí tem outro aí também, qual é a diferença? Galera, se eu pular para tua pergunta... Ali. Sobe mais um pouquinho, desce, você subiu. Se eu pular tua pergunta, posta de novo aí. Fixo ou freelancer? E embaixo dessa daí tem uma outra. Tá, vamos lá. Paulo Henrique. Fala aí, cara, tudo bem? Pausou ali, espera aí pra ver se foi. Tá, voltou. A outra live tinha pausado aqui. Então, o Paulo está perguntando o que é melhor, ser fixo ou freelancer. Então, eu trabalhei como freelancer, não sei por quantos anos, mas foram muitos anos, durante o meu tempo aí no Brasil. E mudei para fixo quando eu fui contratado pela CD Projekt. A gente mudou para Polônia. Hoje eu trabalho aqui na Suécia, na Massive Entertainment, a Ubisoft aqui da Suécia. E os dois lados têm coisas ótimas, entendeu? Aí depende da personalidade. O que vai ser melhor vai depender da personalidade da pessoa. Para mim, no momento, é bem melhor trabalhar dentro da empresa por várias razões. Uma delas é que eu adoro aprender dentro do nosso time, entendeu? Então, você está cercado ali de ilustradores e concept artists de altíssimo nível, e aí é impossível você não melhorar. Então, isso para mim é um valor muito importante, tá sempre melhorando, e para mim é uma oportunidade sempre aprender com esses caras e ensinar também. Eu gosto disso.
Uma outra coisa que te possibilita, era um plano para mim, morar fora do Brasil um tempo. E como freelancer, você pode ficar o tempo de turista, né? Então, você tem... Pausou aqui, deixa eu só ver se volta. Não vai cortar ali a resposta. Voltou. Então, quando você está freelando, você tem uma coisa que é o seguinte, você tem liberdade para trabalhar de onde você quiser, fazendo o seu horário. Mas você não pode, por exemplo, morar num outro país se você não tiver o visto necessário. E dificilmente você vai conseguir se você for freela. Quando você é contratado pela empresa, a empresa resolve todo esse problema de papelada e de geração do visto para você. Mas, outra coisa importante, como freela, a possibilidade de fazer grana é maior, entendeu? Não quer dizer que você vai fazer mais grana como freela, mas existe a possibilidade, se você se você souber jogar o jogo direito, você faz mais grana sim, entendeu? Você pode trabalhar para vários clientes. Por exemplo, eu resolvi uma ilustração em uma semana, tá? Às vezes 4 dias. E aí tinha clientes que me davam um mês de prazo. Então eu pegava várias ilustrações ao mesmo tempo. Quando tinha um outro cliente, eu já estava cheio, tinha cliente que me pedia ilustração, eu não tinha tempo para pegar, fazer sozinho, eu passava para a Mari passava as dela para mim também, ao contrário. Quando a gente não podia fazer junto, a gente pegava em parceria com alguns colegas, com alguns ex-alunos, e a gente trabalhava junto. Então, se você souber trabalhar com estratégia, você faz sim uma grana boa. Mas é aquilo. Tem meses que você vai fazer uma grana muito alta e tem meses que você vai fazer zero. Por isso que é importante estudar sobre educação financeira se você tem planos de viver como freelancer. Porque tem meses que é zero, zero. Com o tempo, você vai começar a entender a sazonalidade do mercado do seu nicho. E você vai entender que no final do ano, por exemplo, você tem um monte de pedido de cliente, no meio do ano você já tem menos, e aí você já começa a se organizar melhor, mas é importante prestar atenção nisso aí. Tem uma outra resposta embaixo, uma outra pergunta embaixo dessa daí. Qual a diferença de concept para game e para cinema? E daí que acho que eu falei baixinho. Tá. A diferença de concept para game e concept para cinema. Nunca trabalhei para cinema, mas até onde eu sei a diferença é só o prazo. Tá? Se for pré-produção, entendeu? Com relação, tem uma amiga que trabalha para cinema, trabalhou para cinema um bocado de tempo. Você tem a parte também de pós-produção, que às vezes você recebe um print do filme para trabalhar da cena, né, ou do set, para trabalhar por cima. Mas eu nunca trabalhei para cinema. Outra coisa que eu escuto também é que o prazo é bem curto. A galera às vezes fala de alteração em alguns minutos, meia hora para alterar alguma coisa. Para game você tem o prazo é bom, o prazo é bem legal de trabalhar. A minha live aqui do outro fone tá só esperando. Tá pausando toda hora, não sei porquê. Aí por consequência, voltando aqui, né? Por consequência do prazo curto, você vai encontrar uma exigência de acabamento, né? Pelo que eu percebo, em filme menor. Eu às vezes vejo concepts para filme que são muito grosseiros, assim, em termos de finalização da imagem. A imagem é boa, mas tem aquela cara de inacabado. Mas a gente volta para aquilo que eu estava falando. Foi só um veículo de comunicação da ideia. Se a ideia foi transmitida, o objetivo foi atingido. E é isso que importa. Então, Socrano está perguntando aí, normalmente existe um profissional específico para concept ou o ilustrador também exerce essa função?
são duas coisas completamente diferentes, tá? Inclusive, quando a galera vai contratar uma pessoa que vem do background de ilustração para concept, a galera fica com o pé atrás grande. Porque o trabalho é diferente, a coisa funciona muito diferente, tá? E eu sei disso porque eu vivi isso. Eu era ilustrador e eu estava aplicando para concept artist, tinha um portfólio sólido. E a galera, ninguém vai assumir que você sabe fazer concept se você não fizer. Então eu tive que parar e montar um portfólio de concept para ser contratado como concept artist. Apesar de já saber fazer isso há anos, entendeu? Em algumas situações, a bateria está acabando aí, ó, 15%. Se cair, já sabe o que foi. Eu já fiz alguns concepts que o responsável queria a imagem, queria uma imagem bonita para servir para as duas coisas, entendeu? Então ele não é comum isso acontecer, tá? Mas eu fiz umas ilustrações para Helms que foi assim, olha, faz a ilustração do rei com as mulheres aí aos pés dele, foi o Kogrin. A ilustração, até hoje eu gosto dela, foi bem legal de fazer. Então não havia um design para o rei. E eu recebi toda a liberdade para escolher e decidir tudo, entendeu? Mas isso é muito atípico. O processo regular de concept é uma conversa, entendeu? Você faz o sketch, às vezes você tem uma revisão com o time joga ideias aí em cima do teu sketch, você pega o que você acha legal, o que não. Depois você conversa com o diretor de arte, ele dá o feedback dele, você trabalha, vem outro diretor de arte, dá outro feedback. É um processo longo, dependendo da importância do personagem. Tá? E às vezes não, cara, olha, decide tudo aí. Tá? Mas são coisas completamente diferentes. E a ilustração, como eu já expliquei, você vai polir uma imagem até o final. É importante que ela não só tenha uma boa ideia, mas que ela seja uma imagem bonita, né? Então, você tem que ter essa habilidade de levar o trabalho até o final, que muitos concept artists não têm. Né? Então, se você, na minha percepção, é mais viável você pegar um ilustrador e botar ele para fazer concept do que pegar um concept artist regular, né? Você tem a galera top fora da curva, e botar ele para fazer ilustração. O trabalho é muito diferente. Mas é legal quando você tem a oportunidade de fazer as duas coisas. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar agora. Foi uma live curtinha, como vocês viram, na bateria aqui já está arriando dos dois celulares. Deixa eu dar um tchau. Tchau, tchau. Se você tiver alguma dúvida, prepare ela aí. A gente vai fazer um post para coletar dúvidas da galera para a próxima live, tá? Ou para alguma outra de pergunta e resposta. Eu estou planejando para a próxima fazer análise e dar feedback. Mas a gente vai tentar colocar sempre um post durante a semana para a galera listar a dúvida. E aí eu guardo essas dúvidas para responder em lives como essa. Show? Vou encerrar agora. Foi um prazer, pessoal, estar com vocês aqui nessa sexta-feira. Eu não sei o número da live, acho que é 40ª alguma coisa. Acho que é 45, eu acho. Acho que é 45, então. A gente se vê na próxima sexta. Um abraço. Falou? Bom final de semana para vocês. Aproveitem para estudar. Fui. Dá o telefone aí.